Usa teu filho como canal, um instrumento. Senhor, que a tua glória desça, Pai, neste lugar. Senhor, que através da tua palavra seja manifestada o teu poder. Deus, fala conosco, nos abençoe, nos dê vitória, em nome de Jesus. Vamos receber o servo do Senhor com as palmas para Jesus. A paz do Senhor para a igreja. Amados, me sinto alegre e honrado de estar conhecendo parte da família de Cristo Jesus. Agradecer primeiramente a Deus por esta oportunidade, este privilégio que é ministrar a palavra do Senhor. Agradecer ao pastor André, missionária Simone, pelo convite, o nosso diácono Júlio. Me sinto muito honrado. Eu faço parte da Assembleia de Deus Betânia, pastor Getúlio. Pela misericórdia de Deus, nós somos pastores auxiliares ali, daquele lugar. E agradecer ao meu amigo Márcio, que foi intermediário, desta ligação, e acredito desta grande amizade, Louvado seja Deus. Estou muito feliz de estar na presença do Senhor e já pude sentir a sua presença nesta noite. E eu sou de uma crença que aonde Jesus está, alguma coisa acontece, pastor. Aleluia! A pessoa não consegue voltar para casa da mesma maneira que ela entrou. Ela pode até ter entrado triste, mas ela vai sair daqui alegre para a glória de Deus. Ela pode até ter entrado doente, mas ela vai sair daqui curada para a glória de Deus. Porque não importa a maneira que você vai entrar, o importante para Deus é a maneira que você vai sair. Amado, eu não vou sair daqui da mesma maneira que eu entrei. Aleluia, eu vou sair daqui diferente para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Irmão, abra comigo sua Bíblia em Salmos. Costumo dizer, irmão, que eu não sou preletor não, tá? Pregador não. Gosto de falar um pouquinho da palavra, tá? Se os irmãos tiverem paciência comigo, nós chegaremos aonde Deus quer nos levar nesta noite. Aleluia. Salmos 23. Salmos bastante conhecidos. Só para confirmar a fé do irmão, esse foi o segundo que em menos de um mês entrega este negócio, este mistério. Terça-feira, dia 20 do mês passado, estava pregando a ter renascer. O pastor me entregou a mesma coisa. E hoje, sou usado por Deus, me entregou a mesma coisa. Só posso crer que é uma confirmação de Deus. E Deus, quando promete, Ele cumpre. Não importa o tempo que levar, louvado seja Deus. Entenda que o tempo que na tua perspectiva está demorando é o tempo que Deus precisa para tratar e cuidar do teu caráter para você receber aquilo que Ele te prometeu. Deus não se atrasa, nem chega adiantado. Ele chega no momento certo, na hora crucial da minha e da tua história. Então, se Ele te prometeu algo, confie que Ele vai cumprir. Salmos 23. Aleluia. Santo de Israel. Diz assim: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em pasto verdejante, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge com óleo a minha cabeça, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos
dia. Repita comigo, certamente, é uma certeza. Certamente, que a bondade, e a misericórdia, me seguirão todos os dias da minha vida. Para envergonhar Satanás e o inferno, da minha vida. Louvado seja Deus, sempre glorificando e adorando ao nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor nesta noite. Amados, os Salmos 23, ele me chama a atenção. Por quê? Porque é escrito por Davi. E eu fico meditando nos Salmos de número 23. E aqui eu posso meditar e entender que muitas vezes, e até por alguma ocasião, nós falamos às vezes de algo, tentamos falar, talvez de algo que nós não dominamos. E às vezes é chato, né, meu amigo Márcio? Quando nós tentamos falar algo que não dominamos. Por exemplo, aonde eu trabalho, tem um pastor amigo, ele é advogado. E quando ele começa a falar de lei, eu só fico escutando, porque apesar de conhecer um pouco, eu não sou expert na lei. Mas quando nós começamos a falar de Bíblia, a falar da palavra, ele já entra na nossa área. Porque é muito chato falar de algo que não temos conhecimento ou domínio do assunto. Mas pastor, por que você está falando isso? Simples. Quando Davi escreve esse salmo, Davi, ele não está falando de algo que ele não conhece. Davi não está falando de algo que é desconhecido, não. Davi tem prioridade, propriedade para falar sobre ovelha. Por quê? Porque Davi foi pastor de ovelha. E eu fico meditando, mano, que tem duas perspectivas na vida de Davi. A primeira, isso aí pode trazer para nossas vidas o olhar do homem e o olhar de Deus. O olhar de um homem para Davi. Quem era Davi? O filho caçula de Jessé. O olhar do homem. Quem era Davi? Um simples pastor de ovelha. Alguém que olhava para Davi, coitado, este aí não vai passar. Este aí está destinado a terminar os seus dias no campo cuidando de ovelha. Quem é Davi? Na perspectiva do homem, o último a se sentar na mesa. Quem é Davi? O menor da sua casa. Quem é Davi? Aquele lá. Acabaram todos os seus filhos, já ainda tem um mais novo, aquele lá, mas está lá. Alguém, irmão, que olhasse para Davi. Quem é Davi? Alguém que seria o último a ser escolhido para entrar numa família de renome. Por quê? Porque certamente não teria o dinheiro do dote para pagar um casamento. E alguém talvez olhava para Davi, coitado, este não tem futuro. Mas na perspectiva de Deus, aleluia, é isso que importa na nossa vida. Não é como o homem nos vê, é como Deus está nos vendo nesta noite. O homem pode pensar mil e uma coisas, o importante é o que Deus ele pensa sobre você. Quem é Davi? Na perspectiva de Deus, segundo o seu coração.
Quem é Davi, aleluia, na perspectiva de Deus, é o príncipe do seu povo. Quem é Davi, aleluia, na perspectiva e no olhar de Deus, aquele que mataria o gigante, aleluia. E o que move o meu e o teu ministério, mano, não é o aval do homem. O que move o meu e o teu ministério é o aval de Deus. Porque se dependesse do homem, talvez você não estaria hoje aqui. Se dependesse do homem, talvez eu não estaria aqui. Mas nós estamos aqui porque quem dá a última palavra é o nosso Deus. E Ele olhou para você. Aleluia. Quem é Davi na perspectiva de Deus? Davi é o homem que escreveria mais salmos. Dentro do livro de Salmos, de 150 salmos, Davi ele escreve quase a metade. Davi ele escreve cerca de 73 salmos. Este é Davi na perspectiva de Deus. Porque Deus não olha como um homem vê. O homem só tem a capacidade de olhar o exterior, mas Deus olha o interior do homem. E quando o homem fala, não vale nada, aí Deus lá do céu, vale sim. Quando o homem olha, não vai chegar, e Deus lá do céu diz, vai chegar sim. Quando o homem fala, não vai ser, Deus lá do céu diz, vai ser sim. Louvado seja Deus. Porque Deus não vê. E por que eu estou falando isso? Davi, ele tinha propriedade para falar de ovelha. Porque Davi foi pastor. E como pastor, ele diz, Senhor, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ou num original, que é um contexto mais profundo, o Senhor é meu pastor, em hebraico, de nada sinto falta. Porque o contexto muda. Porque quando nós lemos, nada me faltará, significa que nada pode faltar. Mas às vezes, Deus vai permitir faltar o pão. Por que, pastor? Vai permitir? Vai. Para saber se a sua fé está naquilo que Ele pode te dar, ou está nele pelo que Ele é. Se você serve pelo aquilo que Ele te dá, ou pelo aquilo que Ele é. Então, quando nós lemos no contexto original, o Senhor é meu pastor, e de nada eu tenho falta. Ei, pode até faltar o pão, mas a presença de Deus é suficiente. Eu sei que Ele vai prover a minha história. Então Davi tinha propriedade para falar. E como conhecedor de ovelha, Davi sabia que a ovelha tinha 3 necessidades. E é neste tema que eu quero pregar nesta noite. As 3 necessidades de uma ovelha. Então, quando Davi fala que o Senhor é o seu pastor, automaticamente ele se coloca no lugar de ovelha. E a primeira obrigação e o dever de um pastor e a necessidade de uma ovelha, pastor André, era a proteção. Porque a ovelha não se protegia, meu amigo Júlio, sozinho. Ela precisava do pastor para proteger. Louvado seja Deus. Então, quando Davi fala que Deus é o seu pastor, ele está falando assim: ei, eu posso passar, aleluia, o que passar, mas eu sei que Ele vai proteger a minha história, a minha vida. Proteção, mano. Quando Israel está encurralado, por quê? Porque a Bíblia diz que se levanta um homem chamado Golias. Durante 40 dias ele afronta o povo e o exército. Ninguém consegue enfrentar aquele homem. Sabe por quê? Porque aquelas pessoas estavam focadas no problema. O cristão é diferente, ele não foca no problema, ele já está vendo a solução pelos olhos da fé. Louvado seja. O cristão não foca na prova que está passando, ou no deserto que ele está passando, ele já vê a terra
ia. E a Bíblia diz que Davi vê. Davi chega, vê o homem afrontando. Davi não quer saber do tamanho. Davi já chega perguntando: o que vai se dar ao homem que matar e tirar a vergonha sobre Israel? O homem que enfrentar este homem e o matar, o rei vai isentar a sua família de impostos, o rei vai cobrir ele de riqueza, ainda vai dar a sua filha em casamento. Aí Davi vê. Porque quando Deus quer exaltar alguém, Ele cria meios, para que você chegue e seja exaltado. Davi já tinha sido ungido em secreto. Porque quando Deus vai ungir, muitas vezes Ele unge em secreto. Mas quando Deus quer exaltar, aleluia, Ele exalta na presença dos inimigos, aleluia. Glória! Chegou o momento. E Davi fala: não se preocupe não, rei. Quando eu cuidava das ovelhas de meu pai, toda vez que vi um leão e arrebatava, aleluia, uma ovelha, eu ia lá, tomava da sua boca e o matava. Toda vez que ia um urso, pegava e arrebatava uma das ovelhas, eu também ia lá e o matava. Sabe o que é isso? Proteção. Davi estava falando: ei, não se preocupe, por quê? Porque isso aí vai ser mais um urso e mais um leão que eu vou matar. Porque Deus me protege. Não pense você, amado, que Golias foi o primeiro gigante que Davi enfrentou. Davi já tinha enfrentado 2 gigantes. Vai estudar o que um leão pode fazer com o ser humano. Vai enfrentar, vai estudar e pesquisar o que a pata do urso pode fazer. É capaz dele decapitar a cabeça do ser humano. Davi estava sendo preparado no secreto para ser exaltado diante, aleluia, daquela multidão. E Davi sabia: Senhor, Tu és meu pastor, e de nada eu tenho falta. Eu sei que o Senhor vai me proteger, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum, porque a sua mão poderosa está sobre a minha vida. Ei, você chegou até aqui, aleluia, só Deus sabe, mas Deus manda te dizer: a minha mão ainda está sobre você, a minha proteção ainda está sobre você. Porque enquanto muitos estavam focando no problema e via Golias como uma dificuldade, Davi viu Golias como um trampolim para o sucesso. Essa aí, alguém que já a diferença está como você está vendo a sua prova. Como é que você está enxergando? Que essa prova vai te matar? Está enxergando errado. Esta prova é um trampolim para o teu sucesso. Deus te botou na prova porque lá na frente Ele quer te exaltar. Não, já matei leão, já matei urso, vou matar esse gigante também. Por quê? Não pelas forças humanas de Davi, mas porque Davi sabia que independente da prova que ele enfrentasse, existia uma mão sobrenatural sobre a vida de Davi, dizendo lá do céu: de Deus ninguém toca, nela ninguém pode tocar. Proteção. E olha, Davi precisou de muita proteção. Saul diversas vezes saiu para matar Davi. Saul pegou uma lança para atacar Davi, se esquiva. Saul bota o exército para caçar Davi. Teve um momento tão crítico de Davi, que Davi estava de um lado da caverna e Saul do outro. Quando Davi pensa que é o fim, alguém chega com a notícia: Saul, vamos voltar porque os filisteus estão invadindo. Ele não consegue tocar. Por quê? Porque na vida de Davi existia uma proteção sobrenatural e poderosa.
O inferno não pode tocar em você, porque Deus protege as nossas vidas. Uma vez, amado, eu estava indo para Penha, participar de uma escola, um seminário de pregadores na igreja do pastor Silas Malafaia. E o pastor que estava dirigindo o carro, já um pouco de idade, ali naqueles cruzamentos, não sei se na Penha ali, não tem sinal. Ele foi, veio um carro em alta velocidade. Só deu tempo dele jogar, bateu justamente onde eu estava. Mas o carro era grande, só pegou na roda. Eu, cara, rapaz, se pega em cheio, você estava morto. Mas não foi por causa do carro, foi que o diabo até tentou. Hoje eu vou ceifar e tirar a vida dele. Só que a mão de Deus estava assim sobre a minha vida. Não, ele, você não vai tocar. E chegamos, amado, e participando para a glória de Deus. Deus nos dá livramentos visíveis e invisíveis. Tem livramento que Deus te dá que você nem percebe, porque era para você ser assaltado, era para o marginal te dar e disparar uma arma sobre você, mas ele passou por você e Deus cegou ele, porque a mão de Deus está sobre você. Isso se chama proteção. Davi, a Bíblia diz que Davi está, rapaz, agora vou resumir, meu Deus do céu. A Bíblia diz que Davi está em Ramá. Isso me chama muita atenção. E o rei fica sabendo, Davi está em Ramá, está com os profetas. Ah, mas onde tem profeta, irmão? A presença de Deus, né? Aí Saul fala assim, ó, vai lá e captura ele e traz para mim. Aí mandou a guarnição. Quando os soldados, a Bíblia diz, quando os soldados chegam e pisam em Ramá, a Bíblia diz que o Espírito Santo desce, todos começam a profetizar. E Davi, mas não deu para pegar, porque o negócio lá estava diferente. Aí Saul leva manda outro. Aí o soldado vai lá. Quando o soldado pisa, aleluia, a Bíblia diz que o Espírito Santo desce, os soldados começam a profetizar. Aí fala, onde está Davi? Não conseguimos pegar. Meu Deus. Saul resolve, não, agora eu vou resolver esse problema. Saul, a Bíblia diz que Saul vai lá, desviado, atormentado pelo espírito maligno, vai lá. Quando ele chega em Ramá, o Espírito Santo de Deus, lá está Saul profetizando, aleluia, a ponto de alguém falar, ele está Saul e os profetas. Por quê? Isso se chama proteção de Deus. Aonde o Espírito Santo de Deus está, o diabo não consegue permanecer por muito tempo. Oh, aleluia! Os pensamentos malignos são dispersos. Os pensamentos contrários são mudados. Porque o que tem que prevalecer é a presença e a glória de Deus em nosso meio. Proteção. Davi sabia que a ovelha precisava ser protegida. E a segunda necessidade é provisão. Você vê aqui, Davi, no verso 2, deitar-me faz em pasto verdejante, guia-me mansamente às águas tranquilas, porque Davi entende, e por ele ser pastor, ele sabe que a provisão para a ovelha dependia exclusivamente do pastor, porque a ovelha não tinha capacidade de achar pasto sozinha. Ela dependia que o pastor guiasse elas para campos verdejantes. É Davi falando, Deus, eu sei que o Senhor vai prover na minha vida. É Deus dizendo, Senhor, eu sei que o Senhor vai prover na minha história. Provisão. E ele fala de águas tranquilas. Por quê? A ovelha, ela não enxerga
mas ela tem uma audição contrária. Você vai ver que Jesus, quando quer se referir à sua igreja, ele fala, as minhas ovelhas. Ele não fala ver, mas ele fala, as minhas ovelhas, ela ouve a minha voz. Ela conhece a voz do seu pastor. Por quê, mano? Eu e você, pelas nossas limitações, não podemos ver a Deus como Ele é. Ao menos agora. Um dia nós veremos como Ele é. Nós não podemos ver, mas nós podemos ouvir a sua voz nesta noite. Quem já está ouvindo a voz de Deus nesta noite falando com nós? Nós podemos ouvir a voz de Deus. E por que Ele fala tranquilo? Porque quando Ele levava as ovelhas em águas tranquilas, ficava mais fácil de guiar. Talvez você entrou nesta noite, as águas estão muito agitadas na sua vida, e Deus te trouxe aqui para te dizer, estou eu te levando a águas tranquilas a partir de hoje. A partir de hoje, vou começar a levar você a águas tranquilas. Aleluia. Deus vai prover na sua vida. Deus vai te proteger. Porque Ele é o seu pastor. Você que está aqui e consequentemente você que vai ouvir esta mensagem, Deus vai transformar a tua história. Porque o mesmo Deus que pegou alguém que aos olhos da sociedade não era ninguém e botou para se assentar, para reinar, é o mesmo Deus que pega a tua história e transforma. Proteção. Deus protege. As suas ovelhas, Deus protege. Jesus, ele fala, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. O mercenário não, quando ele vê o ladrão, ele foge, abandona as suas ovelhas. Mas eu não, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Sabe o que me alegra nessa noite? Que eu estou vendo um montão de ovelha aqui, aleluia, do rebanho do nosso Deus. Espírito Santo está neste lugar. Oh, aleluia. Estou vendo um montão de ovelhas. Preste a se cumprir as promessas de Deus. Deus vai prover. Basta confiar. Quem ouve a voz, não estou falando de escutar, porque escutar é diferente de ouvir. Escutar, eu posso escutar qualquer coisa, mas ouvir é aquilo que eu atento e presto atenção. Não é escutar, é ouvir a voz de Deus. Se hoje atentamente ouvir a voz de Deus, comerás o melhor desta terra. Glória a Deus. É ouvir. Proteção, provisão. E a terceira coisa que uma ovelha necessitava, e era a necessidade da ovelha, era direção. Ovelha precisava ser direcionada pelo seu pastor. O que Davi está falando aqui é que ele não só quer a proteção, não só quer a provisão de Deus, porque é fácil. A proteção de Deus todo mundo quer. A provisão de Deus em tempo de escassez
Todo mundo quer, mas poucos querem ser direcionados por Ele. Porque quando você é direcionado por Ele, não tem síndrome de Gabriela. Síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Não, você nasceu assim, você tem que se consertar e ser transformado pela palavra. Então, quando a ovelha é direcionada por Deus, na vida dela não tem síndrome de Gabriela. Porque eu não posso morrer da mesma maneira que eu nasci. Porque eu nasci inclinado para o pecado. Todo homem nasce inclinado para o pecado. Porque se eu morrer do jeito que eu nasci, o meu destino será o inferno. Porque o homem tem um inclínio pelo pecado. Então é mais fácil cair onde você está inclinado. Mas quando ele recebe o pastor dos pastores e é transformado pelo poder da palavra, aleluia, ele já não é inclinado para o pecado, agora ele está reto, louvado seja Deus, e tem um alvo a seguir, e deixando as coisas que para trás fica, prossigo para o alvo. Direcionamento. E Davi, amado, qual é a diferença de Davi e Saul? Saul foi ungido por Samuel. Davi também. O óleo que ungiu Saul foi o mesmo óleo que ungiu Davi. O Deus que falou com Saul foi o mesmo Deus que falou com Davi. E por que Saul fracassou? Simples. Porque diferente de Saul, que não deixou ser direcionado por Deus, Davi, em tudo que iria fazer, ele consultava Deus. Aleluia. No livro de Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 14, versículo 15, Davi consulta ao Senhor: Senhor, vou eu contra os filisteus? O Senhor nos dará a vitória? E a Bíblia diz que Deus fala com Davi e fala: olha, você vai, fica atrás dos braseiros, não saia à batalha, Davi, enquanto você não ouvir o som da marcha. Porque depois que você ouvir o som da marcha, aleluia, é porque eu estou na peleja, você pode sair. Sabe o que é som da marcha? É isso aqui, amado. Enquanto Davi não escutou o som da marcha, Davi não saiu para a peleja. Mas a Bíblia diz, quando ele escutou o ruído do som da marcha, ele saiu para batalhar e teve vitória. Sabe por quê? Porque foi direcionado por Deus. O que está faltando às vezes na minha e na tua história é ser direcionado. Permita Ele te direcionar. Davi era o som da marcha. Enquanto você não ouviu, aleluia, e a ovelha tem que conhecer a voz de Deus. Tem muitas vozes por aí, mas é do homem e do diabo. Mas quando Deus fala, opa, essa voz eu conheço, essa voz eu conheço. Davi, enquanto você não ouvir, você não sabe. Direção. A ovelha precisa ser direcionada por Deus. Permita que Deus direcione a sua história. Porque enquanto você quiser fazer do seu jeito, não vai dar certo. Enquanto você quiser fazer as suas forças, não vai dar certo. E uma ovelha do pasto do nosso Deus, ela é uma boa, ele é um bom filho. Um jovem e uma jovem que permite ser direcionado é uma boa filha. Futuramente terá um casamento diante de Deus.
Todo homem, toda mulher que permite ser direcionado por Deus, nunca vai chegar, meu amigo, e falar assim: eu me frustrei. E olha que frustrações faz parte do ser humano. Todo mundo se frustra em alguma coisa. Isso é normal. Mas quando nós confiamos em Deus e permitimos ser direcionado por Ele, no final da caminhada, nós não vamos falar: eu me frustrei. No final da caminhada, nós vamos falar: valeu a pena esperar. Porque ser direcionado por Deus não é receber aquilo que eu quero. Ser direcionado por Deus é receber aquilo que esteja de acordo com a vontade dEle. Então, quando nós se colocamos como Davi, como ovelha, e aprendemos que Deus vai nos proteger, e entendemos que Deus, por mais que esteja difícil, vai prover a nossa história, também temos que permitir Ele nos direcionar. Por que Davi fala: ainda que eu ande no vale da sombra da morte? Por que Davi não está parado no vale? Simples. Porque qualquer alvo parado para um atirador de elite é um alvo fácil. É fácil de se abater. Um tiro só. Mas um alvo em movimento é difícil ser abatido. Aqui está falando: ainda que eu ande, eu estou até cansado, mas eu estou andando, Senhor. Eu estou até quebrado, mas eu estou andando. Está tudo doendo, meu Pai, mas eu estou caminhando. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mais mal algum, porque o Senhor está comigo. Porque Deus não te botou neste vale para parar. Deus te botou neste vale para andar. E vale não é deserto. Vale é estreito. Vale, muitas vezes, é você e Ele. Não tem uma multidão para te acompanhar 40 anos no deserto. Vales da vida são estreitos. Mas há uma promessa lá no profeta Isaías, que um dia Deus vai elevar todos os vales. Louvado seja Deus. Aleluia, igualar com as montanhas. É Deus dizendo: hoje você está no vale, mas amanhã você vai estar no monte. Porque um dia todos os vales, aleluia, será exaltado até os montes. Aprenda a passar no vale hoje, para poder estar no monte amanhã. Aprenda a sofrer no vale hoje, para prestar sacrifício no monte amanhã. Então Davi nos ensina que Deus, Ele é o seu pastor, e que Ele não sente falta de nada. Que por mais que doa, Ele sabe que no final Deus trará uma resposta para você. O choro não é em vão, hein? O choro em vão é fora. O choro do cristão não é em vão. O anjo está recolhendo as suas lágrimas. E na física, tudo que sobe desce. A lei da física diz isso. No mundo espiritual também tem física. Tudo que sobe uma vez, uma hora vai descer. Quando o teu choro chegar, as tuas lágrimas chegarem no trono de Deus, haverá resposta de Deus para a sua vida. Porque chorar não é sinônimo de fraqueza. Chorar para o cristão é sinônimo de um coração quebrantado. Louvado seja Deus. Então permaneça, que eu tenho certeza que Deus vai te proteger, vai prover na tua vida e vai te direcionar.
E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.